boa noite a todos. Vamos começar com uma oração então. Faz todo mundo se ajeite aqui, relaxado, leve os pensamentos, pensando em coisas boas para esse momento. Que a gente possa agradecer a Deus pela companhia dos bons espíritos, rogando que Ele nos envie esclarecimento, compreensão, iluminação. Também possamos trocar ideias mentalmente entre nós enquanto estamos na palestra, para agregarmos mais, para podermos direcionar as ideias, os pensamentos, que a gente possa compreender o que foi dito no Evangelho, que os Espíritos estão querendo nos trazer, possamos crescer com isso. Aproveitemos também esse minuto, pedirmos vibrações pelas vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, possamos enviar a eles esses pensamentos de esperança, de amor e de fé, para que possamos manter a vida acontecendo, todo mundo se unindo, uma força única de ajuda, de compreensão e caridade. Ampara-nos dessa noite, Senhor, ilumina-nos, que assim seja. Então, hoje eu vou fazer uma palestra falando mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E apesar desse capítulo falar sobre os brandos e pacíficos, ele fala sobre a cólera. Então a ideia que a gente vai comentar, eu até tinha pensado em trazer um pouco de cólera para a gente, mas é sempre ruim, né? Então a gente vai falar do que se trata, eu vou dar alguns exemplos para vocês e como a gente pode trabalhar isso, porque a cólera realmente é uma das piores coisas que podem acontecer com o cristão e com o espírita. Vou começar com algumas ideias, para que a gente possa desenvolver elas ao longo da palestra. Primeiro, a culpa é sempre daquele que se coleriza. Sempre. A culpa pode ser do outro também, mas quem se coleriza se torna culpado. Segundo, Homer Simpson disse: a culpa é minha, eu coloco quem eu quero. Então, sempre vai ter gente querendo escapar disso, e é daí que vem a cólera. Terceiro, nós podemos nos colerizar por fome, sono, medo, desconforto, né? Então tem uma história muito interessante sobre como eu me colerizo quando eu perco o controle das situações. Como eu trato as pessoas de maneira... Sou incapaz de fazer aquilo, ao invés de parar, relaxar, eu me colerizo. Então, acabo tratando mal as pessoas que eu amo. Isso eu vou mostrar para vocês como é ruim também. Jesus expulsa os cambistas e vendedores do templo. E como nós lemos o comportamento das pessoas? Através das palavras, através de algumas ideias, através de alguns comportamentos, a maneira como as pessoas se expressam. Tá? Então, isso também é importante para a gente pensar sobre como a gente responde com a cólera. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem dois itens. Ele vai falar sobre... são duas comunicações, e na primeira ele faz um apanhado geral, e na segunda ele vai falar mais especificamente sobre o comportamento. Então, ele vai falar no item 9, sobre orgulho. Julgar-se mais do que é. Então, ele vai falar, não suporta uma comparação, se acha rebaixado naquilo, considera-se espírito superior ou posição social ou vantagens pessoais que são atacadas, e isso acaba gerando uma cólera. Qualquer paralelo daquela pessoa irrita, né? Então, assim, não, você é parecido com não sei quem, você é parecido com a sua irmã, você é parecido com a sua tia. Isso acaba criando uma irritação na pessoa. Então, primeiro ele vai colocar essa questão do orgulho. Como o orgulho cria essa questão da cólera. Eu tenho outro exemplo aqui. Estávamos nós no aquário aqui de Detroit, tentando estacionar. Muitas vagas, mas a que eu escolhi, né, mais perto. Então já tinha alguma coisa de vantagem que eu estava querendo colocar. E aí, como eu aproximei o carro, tinha uma mulher colocando o cinto na criança. Dava para ver que ela estava tentando fechar. E aí você falou assim, irmão, ela vai gastar os seus 2 minutos, né? Então, tranquilo, eu espero. Não poderia ter escolhido outra vaga. Passaram-se os 2, passaram-se os 3. E aí as pessoas que estavam no carro, né, principalmente
A minha filha começa assim, pai, vai lá, ajuda ela, não sai, vai procurar outra vaga. E aí aquilo começa a acumular, né? Bom, a mulher não estava conseguindo fazer, e ela estava com, acho que a mãe dela dentro do carro, né? No final eu falei, não, eu preciso, mas já passou o limite, né? Da temperança para uma intemperança. Então, eu não me encolerizei, eu não desci, né? Eu aguardei, porque ela estava com a porta aberta, eu não queria criar maiores problemas, mas já escapou, né? O pavio já estava curto demais. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. O quanto eu preciso me dominar para isso? Outra coisa, educação dos filhos. Como a educação da geração mais antiga tendia a ser assim, muito mais curta, né, coisa. Então, meu pai falava assim, meu avô, nossa, só de olhar para mim eu já sabia, né? que eu deveria estar com alguma coisa errada. E como eles mal compreendiam, né, algumas coisas que a gente colocava, que passava. Né? Então, isso também é importante. Entender essa relação que existe com as outras pessoas. Por isso que eu comentei, como você observa o comportamento dos outros, como você observa as pessoas se tratando. Né? Então, muitas vezes se encolerizam. Tem um vídeo muito interessante do rapaz com o pai dele. E você nota que o pai dele já está debilitado, problema de Alzheimer, né? E aí o pai dele vai falar assim, ó, o passarinho está cantando, né? Ah, pai, está. Aí passa 2 segundos, o passarinho está cantando. Pai, está. Ele vai repetindo aquilo. Uma hora o pai se encoleriza, né? Fala assim, eu já ouvi isso, né? Ele fala assim, leia aqui. Aí ele traz uma cartinha que ele escreveu no diário. Né? Hoje eu saí com meu filho de 3 anos. E ele contou o passarinho. E ele ficou falando pra mim, papai, o passarinho está cantando. E ele repetiu 20 vezes. Aí o rapaz... É um filme bem interessante, faz a gente refletir sobre como anda a nossa capacidade de tolerância para isso. Na segunda parte ele fala sobre acessos de demência passageira. Então, passei do limite, né? Já estou encolerizado. Aí ele começa a falar, como você se assemelha? Você se assemelha a um bruto, você perde a razão, você perde o sangue frio e você começa a repelir quaisquer conselhos que sejam ponderados. Você, poxa, esquece isso, né? Um acidente de trânsito, olha, a pessoa não sabe o que ela está fazendo, não quero saber, né? Você perde totalmente e aí você passa a dar muito mais importância à sua personalidade e que todos devem se dobrar a você. Então, eu vou resolver esse caso, eu quero que aconteça isso. Então, nesse ponto, né, você já perdeu a razão, você começa a ser observado pelas pessoas de uma maneira diferente. Nossa, por que ele está elevando a voz? Por que ele está com esse comportamento agressivo, né? Então ele começa a atacar, natureza bruta, dá murro em parede, né? Bate a porta, arremessa os objetos, quebra tudo, porque ninguém obedece a ele, né? Como se essa árvore não saiu da minha frente, né? Então, se ele se observasse de fora, né? Então, se a gente conseguisse filmar e olhar, a gente no mínimo se achar ridículo, né? Ou teria medo de si. Né? Então, poxa, como que eu não consegui me controlar numa situação dessas? A impressão produzida nos outros deveria ser aquela que a gente deve produzir em si mesmo. Né? Então, pensando, poxa, por que eu deixei chegar nesse ponto? Né? E aí ele tem um ponto, esforçar-se por vencer essa condição. E não se tornar um objeto de piedade. Né? Que é isso que a gente deveria pensar também. Porque não é porque alguém se encoleriza que eu vou me encolerizar mais do que ele. Não, tem que pensar, poxa vida, é um irmão, ele está passando por uma dificuldade, ele não tem controle, então vamos ter piedade dele. Alguns outros exemplos, né? Quando eu era pequeno, eu adorava minhas coisas, do jeito que eu queria mantê-las. E a minha irmã sempre foi uma pessoa assim, de pegar as coisas sem pedir, fazer as coisas do jeito que ela queria. Até aí, assim, você tem razão por querer manter a coisa, né? Mas a partir do ponto em que ela pegou a bota e botou no pé, eu me encolerizei, claro. Eu corri atrás dela. E meu avô correu atrás de mim. E ele me deu uma surra, merecida, claro. Só que ele ficou chateado, eu fiquei chateado. Eu saí, ele morava num sítio, né, de Socorro. Eu saí andando pra estrada, sabe? Ele correu atrás de mim. Então, que ridículo, né? Que ridículo a gente passa, que ridículo a gente faz. E que ponto que a gente chega nisso? Como que a gente consegue observar de fora essas condições que a gente está para dizer assim, não, eu estou passando do limite. Então, nesse caso da mulher, eu estava propenso, né, estacionada no local, eu estava propenso a não me encolerizar. Mas eu passei do ponto, né, de ter tranquilidade.
De repente poderia ter acelerado com o carro, né? Cantar no pneu, né? Ou ter sido, posso ajudar e ter empurrado a mulher, né? Tanta coisa que ele pode fazer, né? No ponto seguinte, um outro exemplo aqui. Não sei quem assistiu aquele filme, o John Candy e o Steve Martin, que eles se encontram em Chicago, tem que pegar um avião, o avião vai parar no outro lugar, e eles vão a viagem inteira, né? E o John Candy é uma pessoa muito amistosa, né? Só que o outro se irrita com tudo, né? Não importa, é lógico que você começa a ver assim, as coisas erradas que o outro faz, de propósito. Aquele filme é justamente para te rir, mas é exatamente aquilo que a gente tem que começar a pensar. Porque no final do filme, para quem não assistiu, não vou dar spoiler, mas no final do filme acontece uma coisa surpreendente de como a pessoa começa a observar o outro, né? E aí você começa a ver como o comportamento das pessoas às vezes são lidos de maneira errada, né? Como eu estou observando aquilo, eu estou vendo, não, a pessoa está querendo fazer mal. Pode ser uma folgada, pode ser alguém que está passando por uma dificuldade, né? Que a gente não consegue entender. Então, a partir do momento que eu começo a refletir sobre isso, eu começo a pensar, deixa eu tentar fazer uma leitura diferente, né? Será que essa criança não está querendo chamar atenção por algum motivo? Será que esse idoso não está querendo chamar atenção por outro motivo? Será que essas pessoas que estão ali, né, elas não estão... Outro dia a gente estava onde foi? Não consigo lembrar, mas tinham 4 rapazes, na sorveteria, né? Eles falaram, estão fazendo bagunça, minha filha falou assim. Estão se divertindo entre eles. A gente não pode criticar ou dizer o que está acontecendo, mas a gente vai sempre tentar fazer o julgamento errado. E aí, por fim, também, não sei quem assistiu um filme da década de 80, chama The Day After, sobre a bomba atômica. E aí uma cena que meu pai me contou antes de eu assistir o filme, me chama muita atenção, né? A cidade já está dizimada, né? O cara nem tem casa mais. E alguém entra no terreno dele por algum motivo, né? Nossa senhora, o cara se encoleriza. Não tem mais nada disso, né? Então mostra realmente o orgulho, mostra realmente como a gente não consegue lidar com as coisas, né? Como o nosso pavio fica muito curto. Essa passagem do Evangelho vai pedir para a gente ponderar, né? Então, primeiro, a cólera não vai remediar nada, né? Você se tornar encolerizado, e é interessante, né? Como o nosso nível de cólera ou de paciência pode variar, né? Eu estou na fila para pedir o visto americano, né? Pode ter uma fila de 10 quilômetros, né? Eu vou estar tranquilo, ninguém vai me ver me tornar encolerido. Se alguém fala mal, não, meu Deus, olha aquele cara lá, não sei o quê. Mas se eu estou na fila do pão, né? E alguém passa na minha frente, para que isso acontece, né? Eu estava uma vez lendo também sobre como as pessoas, as culturas são diferentes em relação à fila e paciência, né? Então fala que o brasileiro, né, tende a tentar proteger a fila, as filas vão engordando, né? Mas o americano, se ele está não com o veículo dele, mas ele está a pé, né, alguma coisa assim, vai fazer fila, eles respeitam bem, né? Não sei quais são, mas eles respeitam melhor. Mas se ele está de carro, ele não quer saber, ele vai cortar para frente, vai fazer as coisas. O mais engraçado são as culturas orientais, da Europa Oriental. Eles falam que os poloneses não respeitam a fila. E não respeitam a fila, mas cai de pau. Assim, chega, entra na sua frente e boa. Fala assim, pô, você está entrando na minha frente e simplesmente ignora. Por quê? Porque na época do comunismo, se o cara não pegasse pão, ele ia morrer de fome. Era contato, tinha 10 pão no dia lá. Então se o cara não pegasse os primeiros 10, ele ia ter que voltar no dia seguinte. Então eles tiveram que aprender, né, nessa cultura assim, eu tenho que ter esse tipo de situação. Ruim pra você, se está encolerizado, você não vai pegar o pão. Vai ser preso, provavelmente. Então, precisa reconhecer como sendo a primeira vítima da situação. Então, eu me encolerizei, eu, culpado, estou sendo vítima da situação que eu estou criando. Então, aí as pessoas vão começar a olhar diferente para mim, eu vou começar a chamar atenção, se tiver uma autoridade, ele vai querer saber de você. Peraí, está criando um encrenca aqui? Então vamos tirar você da fila. Tem um episódio do Modern Family que é isso, né? Que eles estão lá tentando comprar alguma coisa, e aí eles começam a chamar alguém, fura a fila, eles arranjam encrenca, todo mundo sai da fila. Então não adianta nada, né? Você acaba sendo a própria vítima.
tornem felizes aqueles que o cercam. Então, você está no carro, fazendo uma viagem com a família, todo mundo feliz, e acontece alguma coisa, fica polarizado, começa a disputar, a acelerar, né? E aí acontece uma tragédia, então você acaba deixando todas as pessoas que você ama felizes. Pode virar um motivo de remorso, né? Tem uma história muito interessante, meio Pica-Pau. Hoje estou contando várias histórias, né? Mas quem lembra o desenho do Pica-Pau, tinha umas histórias paralelas, que não era o Pica-Pau, não era o Tilly Willy lá, e era a história de um senhor, né? Mostra lá um senhor, que ele está passando por uma crise nervosa, ele vai no médico, e aí o médico fala assim, nossa, você vai explodir se você não conta nada. Vai fazer uma viagem, né? Vai para a montanha lá e fica lá e relaxa, tá? Então, você lembra desse aí? Aí ele vai, chega lá no hotel, não sei o quê, aí no quarto de cima tem alguém tocando uma corneta. E aí ele tenta bater, e tenta ligar, e aí começa a acontecer aquele monte de coisa, né? E o cara vai se irritando cada vez mais. E aí quando chega no ápice, assim, que ele vai descobrir quem é o médico. Ele fala, calma, você vai explodir. É lógico que o cara explode. Né? E como a gente perde o controle. E o pior de tudo era isso, né? Quem mais pediu para ele fazer não estava ajudando. Então, sumarizando, isso foi colocado nessa porção. Né? A questão da cólera, ela não exclui outras qualidades que a pessoa tenha. Né? Ela pode ser caridosa, ela pode querer fazer o bem, só que ela impede de fazer o mal, porque naquele afã de resolver, você pode se envolver com alguma coisa. Né? Pode levar a uma prática, né, ruim das coisas que a gente faz, e aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se esforçar para dominar. Né? Esse é o ponto que ele vai colocar agora na próxima passagem. Para o espírita, tem um outro motivo, que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. E aí tem uma história mais triste para eu contar para vocês. Né? Quem leu o Missionários da Luz? Quem lembra do capítulo 4? Do 3. O 4 fala sobre vampirismo. Página 41. Página 41. Não, eu vou detalhe que eu peguei o livro digital. No livro, no capítulo 4, vai falar sobre vampirismo. O que é o vampirismo? Vamos ter vários capítulos na obra do André Luiz para falar sobre isso. Ele vai dar uma explicação muito mais técnica sobre o que acontece. Primeiro, ele fala sobre 4... a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo e as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Na verdade, como a gente fala, estou plasmando as coisas. Eu estou criando vírus, bactérias, vermes, larvas que se alojam dentro do meu organismo. Então, cada vez que eu me encolerizo, cada vez que eu crio uma situação que é contrária ao equilíbrio emocional, eu começo a gerar formas dentro de mim mesmo. Então, no capítulo 3, ele vai falar sobre alguém que é viciado em bebida, em comida, tudo isso, mas especificamente na cólera. Né? Você vai criar uma forma de doença que, eventualmente, quando você volta a se equilibrar, volta a uma situação tranquila, os espíritos que estão cuidando de todo mundo, não é só espírita, né? Os espíritos estão observando nós, nos observando diariamente, vão nos ajudar a eliminar aquilo. Né? Então, eu pratico caridade, eu venho no centro espírita, eu vou na igreja, faço alguma coisa e isso vai ser. Mas imagina uma pessoa que vive constantemente nisso, né? Aumentando a carga, né, disso aí, e não vai alijar essas formas de pensamentos. Né? Elas vão estar alojadas e elas vão criar doenças. Né? Então, é óbvio, nós estamos falando aqui, mentalizei, criei alguma coisa que vai afetar o meu organismo e vai conviver comigo. Então, vamos tentar nos livrarmos disso também. Né? No item 10, ele vai falar sobre uma ideia falsa. E aí a gente vai começar a falar o que a gente precisa fazer. Então, a gente falou sobre a cólera até agora. Né? Primeiro, a ideia falsa é ninguém consegue se reformar a própria natureza. Porque a gente sabe que é um equívoco. Pode ser muito difícil. Pode ser muito complicado para você vencer as barreiras do começo. Mas, como tudo que a gente faz na vida, sempre existe uma rotina que eu posso começar a criar para melhorar.
Não, preciso beber mais água, preciso fazer exercício físico, preciso falar bem das pessoas. O que não dá é assim, não, eu quero ser um bom orador e fico treinando em casa. Não adianta, a gente sabe que existem coisas que eu preciso ser ativo. Então, a atividade que a gente tem que fazer é justamente o contrário daquilo. A gente sabe que no espectro das coisas, então, a luz, a escuridão, né, o bem e o mal, né, tudo isso sempre tem alguma coisa contrária que vai me ajudar. Então, ninguém vai deixar de ser orgulhoso, né, simplesmente parando. Né, só se parar de conviver com as outras pessoas. E mesmo assim, ainda vai se achar superior a tudo. Aquele mesmo. A gente vai ter que buscar aquilo que seja o contrário que eu estou fazendo. Então, se na minha cólera eu tenho problema de sei lá, trânsito, alguma coisa assim, eu vou começar a dirigir mais devagar. Então, eu vou começar a praticar coisas na minha rotina. Mas eu sempre chego atrasado, sempre... Não, vamos começar. No primeiro dia eu quero ganhar 1 minuto, no segundo dia 2, né? Vou dando mais tempo para poder fazer isso aí. É isso que a gente tem que começar a praticar. A reforma íntima é o mais importante para a gente. O primeiro passo é a gente identificar o que a gente faz, certo? Então, para mim, como colérico, a primeira coisa é, poxa, em que ponto que eu comecei a perder a paciência nisso? Em que ponto eu estou perdendo o controle da minha vida? Em que ponto que eu preciso começar a olhar para as coisas e falar assim, eu preciso mudar isso? E aí começar a identificar, então eu estou sendo egoísta? Como que eu posso trabalhar para alguém, né, para deixar de ser egoísta? Eu estou sendo mesquinho? O que eu vou trabalhar para ajudar as pessoas? Né? Então, a gente olha todos os dias oportunidades que existem infinitas. Né? Nós estamos aí com, no mínimo, 2, certo? Ou 3. Guerra entre a Ucrânia e a Rússia, guerra em Israel. Então, nós podemos ajudar. Em oração, em ação. Agora no Rio Grande do Sul, a gente pode fazer doação, a gente pode mobilizar as pessoas. Esse movimento é o que vai ajudar a gente a se modificar. Ficar parado esperando, não, mas alguém vai vir aqui pedir meu dinheiro e eu faço a doação, isso não resolve. O que você precisa é ativamente, vou buscar a oportunidade, vou participar do grupo, a gente está colocando mensagens aí. Vamos olhar sobre isso, vou ligar para alguém que eu conheço. Aliás, isso também eu preciso fazer, né? Eu conheço várias pessoas lá que eu poderia ter já mandado uma mensagem e falar assim, vocês conhecem alguém aí que está precisando de ajuda, né? Diretamente, além dos outros trabalhos? Isso não exclui, né? Não é assim, não, já fiz minha parte, então agora estou bem. Não, é diário. Né? Como diz o Fábio, eu gosto de ouvir o Fábio, essa caridade já foi feita, vamos para a próxima. Né? Então, é isso que a gente tem que começar a fazer. Então a gente se julga dispensado em empregar esforço, porque a gente acaba falando assim, não, mas eu sou nervoso mesmo, eu não tenho paciência mesmo. Não cola mais isso. Né? Como espíritas, como alguém que conhece a doutrina, cristão, vamos colocar, isso não cola mais. Agora, também não é assim, mas você é espírita, você não pode ser colérico. Peraí, vamos, né? Ninguém vai deixar de ser colérico hoje. A partir de hoje aqui, ó, eu vou fazer um teste com vocês no final aqui. Quem se tornar colérico não vai passar Não é isso, né? A gente veio aqui para viver em várias vidas, né? Porque Madre Teresa não chegou na situação dela, né, decidindo que, não, amanhã eu vou virar uma freira e vou lá para a Índia e vou fazer tudo isso. Foram vidas até ela chegar nisso. Chico Xavier também chegou. Um dia ele decidiu que ele ia fazer esse médium. Ele vai falar também sobre corpos, né? Às vezes a gente pensa assim, mas uma pessoa que seja aqueles caras que fazem exercício físico. Não, aquele cara pode ser mais colérico, né? Olha o meu corpo franzino. Não existe isso. Né? O que existe é o espírito. Né? O quanto... É óbvio que se você tiver uma arma, vai ser muito mais fácil você se encolerizar. Você está se achando... Estava falando hoje com um amigo meu, da GM. Ele estava mostrando uns vídeos dele jogando hockey. E aí ele me mostrou ele dando risada. O que aconteceu? Alguém passou aqui o stick e eu caí. Eu fui lá e empurrei o cara. Meu Deus do céu. Ele falou assim, não, é porque a gente estava usando toda aquela proteção, então você se acha um gostosão, né?
Ele falou, mas no jogo de hockey profissional os caras não usam. Então ela falou assim, ops, né? Só que se você olhar os caras lá, não tem dente, né? Um monte de coisa. Então, é esse ponto. Quanto você quer se expor, né, a isso? E muitas vezes, né, estou dentro do carro, estou protegido, né? Não é isso. Né? Estou na minha casa, né? Todo mundo me conhece. Não, é dentro de você que a coisa tem que acontecer. Os tipos de temperamento, então, podem tornar a pessoa mais suscetível ou não. Mas, como tudo que existe na nossa vida, nós temos que entender quais são as nossas limitações. De repente, eu posso ser colérico por uma situação, então, mencionei para vocês, né? Quando a coisa sai do meu controle. Eu estou lá passando na alfândega, toda vez que eu passo lá, todo mundo sabe que... Agora, todo mundo sabe e é motivo para eu me dar desculpa? Não. Né? Mas o que eu tenho que fazer é vou respirar fundo, né? Vou entender como vão acontecer as coisas, vou saber que não existe, né, nada previsível, vou chegar lá e vai acontecer o pior possível. Então tudo que acontece na nossa vida é imprevisibilidade. Né? Achar que a gente vai conseguir, não, eu vou mentalizar, fazer um FEMEA disso aqui, daqui é engenheiro, né? Vou entender tudo que vai acontecer antes, vou planejar, quando chegar lá vai ser exatamente o que eu quero. Minha mãe veio do Brasil recentemente, a gente fez todo um mapinha, né? Tudo poderia dar errado. Beleza, deu tudo certo, não aconteceu nada, mas, né, as coisas acontecem. As coisas estão aqui para a gente aprender. O importante é para a gente olhar aquilo e aprender. Sobre os exemplos, né, dos organismos também, eu lembrei do Sr. Burns, né, nos Simpsons, que era um velhinho, né, ele era tão ranzinza, tanta coisa, não importava para ele acontecer. Ele tinha poder, ele não tinha energia, né, às vezes ele ficava cansado só de pensar nas coisas que ele ia fazer. Mas ele tinha essa mentalidade colérica. Né? Responsabilidade. Então, o corpo não dá cólera a quem não tem. Eu já comentei. Tá? Do mesmo modo que não dá outros vícios. Então, ninguém pode falar assim, mas eu sou viciado porque os meus pais eram viciados em bebida. Porque isso, porque aquilo, porque eu vivia, não, meus irmãos foram. Não. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Tá? A experiência mostra que cada um é capaz de ir com o poder da vontade. Nós precisamos ter vontade para tudo na nossa vida. Mas não coloque aqueles alvos, né? Amanhã eu vou fazer. A gente tem que programar. Amanhã eu vou ser melhor. Amanhã eu vou me equalizar menos. Eu tenho um chefe que eu não aguento, então o que eu vou fazer? Eu tenho um colega de trabalho, né? Tenho uma filha que ouve música alta, então vou trabalhar nisso. Porque também tem isso, né? Às vezes a gente olha, e como eu comentei com vocês, do jeito que a gente olha outra pessoa, a gente acha que ela está querendo, né? Então, não, mas ela está fazendo isso de propósito. Ela sabe que eu não gosto de ouvir essa música. Por que ela põe essa música alta desse jeito? Esquecidos que às vezes a gente também faz, ou fazia ou faz ainda, né? Então eu lembro da minha mãe ouvindo música alta do Roberto Carlos. Hoje eu gosto do Roberto Carlos. Mas na época, assim, por que tá ouvindo o Roberto Carlos? Né? Tá ouvindo a GP no carro. Por que a gente ia pra praia ouvindo a GP? São essas questões que a gente vai entender. Né? Os gostos são diferentes, as situações são diferentes. Né? Tem gente que gosta de festa, tem gente que gosta de ficar recluso em casa, né? Tem gente que gosta de estudar engenharia, tem gente que gosta de estudar psicologia. Cada um vai ter um aspecto diferente, a gente tem que aprender a respeitar isso. E às vezes, quando a pessoa responde, como o Fábio estava contando umas 2 semanas atrás aqui, né, que ele conheceu o rapaz da empresa lá e achava que não gostava dele, é isso. Né? As pessoas têm um relacionamento diferente, uma postura de voz, um jeito de falar que é totalmente fora da nossa realidade, da nossa cultura. Vindo para cá, você começa a ter experiência com coreanos, indianos, tudo isso. São pessoas distintas. Né? Então, nossa missão: reforma interior, paciência e humildade. Tá? Voltando àqueles pontos que eu coloquei no início. Primeiro, em nenhum momento o Evangelho fala que Jesus se encolerizou. Fala sim que ele derrubou a bancada, que ele colocou as coisas para baixo, que ele falou, mas às vezes as palavras como são ditas inferem alguma coisa na gente. Né? Então assim, poxa vida, mas se ele fez isso aí, ele tá... Peraí,
vamos começar a pensar um pouco mais. Né? Se ele tivesse feito alguma coisa que fosse fora da lei, eles teriam prendido ele. Estavam procurando tanta coisa para fazer. Então, com certeza, ele agiu de alguma maneira que era irrepreensível. Né? Senão, mesmo ele fala até que os sacerdotes do templo viram ele fazendo aquilo. Então, foi alguma coisa que a gente não pode julgar dessa distância temporal para dizer sobre isso. Sobre como a gente lida com as coisas e como a gente vai responder para tudo isso, é o que vai permitir com que a gente aumente o nosso nível de tolerância. Então, como a gente falou, tudo que se passa na vida do espírito é um crescimento. Né? Então, no primeiro momento, assim, eu nem sei que eu me encolerizo. No segundo momento, deixa eu começar a observar um pouco melhor. No terceiro momento, assim, até que ponto eu consigo tolerar isso aqui, né? De repente, eu vou na fila do pão, ou abastecer o carro no Costco, né? Tem 4 carros na minha frente. Então, vou começar a abastecer num dia que tenha mais carro, só para eu treinar a minha paciência, né? Treinar a paciência, treinar relacionamento com as pessoas, né? Fazer uma abordagem diferente, né? Entender o que as pessoas gostam de mim, porque às vezes assim, eu quero me relacionar bem com o meu chefe, mas não, ele gosta de fazer passeio na natureza, nossa, eu não suporto isso. Então já começa uma dificuldade sua, né? Vai lá, lê um pouco sobre aquilo. Eu sei que ele gosta de golfe, deixa eu lá falar sobre golfe, ele gosta de beisebol. Então eu falo, como que foi? Eu, no Brasil, era conhecido como uma pessoa que falava sobre esporte detestando, né? Não gosto nenhum. Eu falava sobre o Palmeiras, o pessoal que gostava do Palmeiras. Então eu ia lá, e aí, como foi o Palmeiras ontem? E aí o cara falava, contava tudo pra mim. Aí eu pegava a informação que ele ia me dar e levava para o outro. Não, o Palmeiras fez isso? É verdade. Então, assim, você acaba criando isso. Eu sou uma pessoa que tem timidez e uma dificuldade de relacionamento também. Então, não é aquela pessoa fácil, né? De lidar, de ser paciente. Talvez isso acabe causando a cólera. Mas a gente tem que aprender a conviver com as pessoas. Né? E essa questão da pandemia trouxe muito disso pra gente. Né? Todo mundo teve que se interiorizar, ficar em casa, aprender um pouco mais sobre isso. E agora voltou a nossa oportunidade de se relacionar de novo. Então, vamos aprender um pouco mais sobre isso. Vamos tratar sobre as coisas que a gente... as oportunidades que aparecem pra gente. Então, em todos os momentos, o que acontece pra gente é uma lição que a gente tem que aprender. É uma coisa que está precisando da minha paciência. Assim, a gente acha que a culpa é dele, né? A culpa é do meu chefe que não fez isso aí. Não é culpa dele. Ele está sendo um instrumento só. E é isso que a gente tem que observar. Então, assim, o instrumento, ou o mensageiro, né, não é responsável por aquilo. Os responsáveis somos nós. E aí, voltando finalmente para a primeira parte, eu acho que vocês podem concordar comigo que quem se encoleriza tem sempre a culpa. Então, vamos trabalhar nisso. Comentários, dúvidas? Você falou quando a gente encoleriza pelas coisas. A primeira vez que eu fui para o Blumenau na Oktoberfest, muito tempo, faz mais de, sei lá, uns 40 anos atrás. E não era aquele bafafá que era, mas ia bastante gente. E o pessoal da cidade na época entrava numa fila diferente que pagava menos. Então a gente tinha, sei lá, devia ter milhares de pessoas, tudo na frente, assim que abria os guichês para comprar o ingresso para entrar. E aí tinha um guarda só, um guardinha meio gordinho, tipo guarda-belo, sabe? E ele passando assim, aqui, faz a fila ali, faz aqui, aquele monte de gente. E aí os caras anunciaram lá no negócio, não vai ter guichê para as pessoas que não são da cidade. Então é para a gente se juntar onde estava lá. A Paulista é aquele negócio, né? A gente é a pressa, em pessoa, né? Você não quer perder. Vamos tirar. Aí eles começaram a fazer assim, ó. Juntou tudo, uma fila entrou na outra, não teve um. E o guardinha só assim, não. E nem gritava. Eu falei assim, nós não estamos no Brasil. Isso aqui não é São Paulo, não. O que é que aconteceu aqui? Juntou tudo, eles tiraram tipo assim umas 5 filas que seriam os guichês, e foi juntando assim, ninguém empurrou, ninguém fez nada. E o guardinha só ajeitando. E eu já estava já no cabelo, eu falei, vou lá para trás, aí a cólera foi injusta, né? Eu lembro que uma vez, a primeira vez que a gente veio para os Estados Unidos, na hora de voltar,
a gente pegou a fila errada, mas não sabia. Pegar um avião. E aí, tentei o máximo possível. Não, a gente vai, não sei o quê, as malas prontas. E tinha uma família que a gente olhou assim, pô, naquela época, tava começando a lançar a TV tela fina. Né? Os caras estavam em 7 pessoas, tinha 5 televisores. E os caras só empurrando, assim, falando, não, eu não quero pegar a fila com esses caras, né? Batata. Né? Na hora que eu peguei lá, o cara falou, você tá na fila errada, você tem que ir lá. Eu falei, já era. E as malas ficaram para trás, tudo isso aí. Então, se você não cria, pelo menos, essa perspectiva, assim, alguma coisa pode dar errado, né? De Murphy, né? Então, vai dar errado, a gente só precisa ter paciência para chegar. Não, eu não combinei nada, tá? Só para ficar claro. Você falou algumas coisas do quão ridículo é a gente, se a gente conseguisse colocar de fora, para ver a própria reação, quão ridículo é, né? Do mesmo jeito que a gente vê quão ridículo é quando o outro se encoleriza com a gente. Então, já aconteceu, lógico, já aconteceram várias vezes, mas uma recente aqui, por que a pessoa se encolerizou? Feriu o ego, né? Ou seja, o egoísmo aflorando de novo, porque assim, mexeu naquela coisa, pô, você tá mostrando que eu não sou bom aqui, fazendo o seu trabalho, você tá mostrando que eu não sou bom. Você tá querendo acabar comigo? Eu vi aquela reação monstruosa, né? Que é o que você falou, outra palavra, até bronca, né? Aquela reação de uma pessoa falando isso pra mim, e eu falei assim, a melhor reação que eu tenho nesse momento é falar não, e a fisionomia do guia que fica olhando pra você na rua, assim, de ladinho, né? Sem se mexer. Eu falei, eu vou ficar assim, né? Porque acho que é a melhor situação, porque é ridícula a situação, então ela é muito ridícula. E tudo porque você feriu o ego dela de alguma forma, mesmo sem ter tido a intenção. Ele falava, você quer acabar comigo? Eu falava, não. não tinha o que falar, né? E as motivações são as mais imbecis possíveis que geram a cólera. Por exemplo, esperar 2 minutos ou 3 ou 4, que não foi mais do que 5, daquela mulher ali tentando pôr na metade para trás, assim, no estacionamento, na vaga do lado, né? E ela do lado de fora do carro tentando pôr. Ridículo é ridículo você se encolerizar por uma situação tão besta, né? Ou então assim, porque lá no meu trabalho eu contei que tinham 2, você contou 3. Pô, você começa a se encolerizar porque o outro não soube contar que nem você. Então, assim, são as mais ridículas situações. Porque fulano não concordou comigo, você tem um ataque de cólera porque você quer ter as prioridades, você quer ter os benefícios, você está sempre querendo tudo para você. Então, eu sei, eu tenho prioridade, o meu ego que manda. Então, o egoísmo aflorando de novo na vida da gente. Você citou a última coisa aqui sobre as doenças causadas pela cólera. É sabido por todo mundo que isso reflete automaticamente no estômago, né, da gente. Todo mundo sabe, que colerizou, o estômago começa a doer. Porque você cria os vírus, tudo que vai te dar aquela sensação de mal-estar. Você mentaliza aquilo lá, né? E outra coisa, a gente tem uma tendência muito interessante em ser conivente assim com os próprios erros. Mas é meu erro, não é tão grave que nem do que o outro fez, né? É outra coisa que a gente precisa estar atento e tentar tirar os olhos daqui para cá e colocar eles para dentro da gente mesmo, enxergar o que a gente está fazendo e quão feio fica a gente numa situação dessa. Só de pensar na feiura, é melhor, sabe, deixa quieto pra lá. Só de pensar na feiura, larga a mão de ser colérico, né? É isso que eu queria comentar. Eu queria fazer um comentário também, né, que quando você começou a falar, eu tava rindo, né? E eu falei, não, eu tô rindo, desespero, né? E eu falei, eu acho que quando você começou a falar, eu falei assim, é muito fácil, acho que pra todos, né? Pelo menos pra mim, né? Eu sempre olho, sei lá, minha irmã, eu acho uma pessoa pavio curto, né?
cresci num grupo assim, né? Família, quente, daquele jeito. Minha marido, a mesma coisa. Eu falo, gente do céu, o que acontece comigo, né? A santa, né? Com os outros no trabalho, me olha, tranquila, eu sou paciente, né? Assim, eu acho que sou paciente. Mas chega em casa, aí tem a pessoa que já é esquentadinha dentro de casa. Quando eu também, dependendo da situação, eu faço pior. Eu falo, você pode, mas eu não vou fazer pior. Aí eu penso assim, cadê aquela que se achava acalma, né? Então assim, acho que o ponto a gente é situacional, né? Como você falou, eu tô na fila do visto, eu sou um anjo, né? Mas se eu tô na fila do pão, eu sou demônio. Porque se alguém chegar na minha frente, eu vou passar a perna, mais ou menos assim. E o que é mais ou menos dentro da casa da gente? A gente dentro da casa da gente é mais verdadeiro, né? Sobre as coisas e também para julgar o outro, né? A gente avalia mais, né? Então assim, era nisso que eu tava pensando. Então quando você começou a falar, logo me veio assim, às vezes meu marido fala algumas coisas e eu percebo que ele tem um pavio curto e começa a esquentar. Aí se tá num dia assim, não muito bom pra mim, eu já subo nos tamancos assim, aí fica pior. Eu falo, melhorou a situação? Não. Daí o mais engraçado... Aí ele fica assim, meu, acho que ela tá louca, melhor eu baixar a bola. Sempre tem aquele que tem mais medo, Nossa, né? que hoje ela tá louca, melhor eu ficar Mas o mais quieto, interessante é você pensar assim, aqueles espíritos que gostam da galhofa, né? De ver um bate-boca desse, Foi uma festa, né? Aí ele vem aqui, é igual aquele desenho do Pica-Pau que tem um bolzinho ruimzinho. Um fala do lado, o outro fala do outro, só vai piorando a situação. Você tem... Aí é o ponto da gente começar a perceber, peraí, o que eu tô fazendo aqui, né? Sim. Então, opa, sinal vermelho, vamos parar aqui, vamos... O ideal seria um pouco antes, né? A gente identificar o que Mas a gente dispara tem que na gente começar, essas coisas, né? É o trânsito, não tem um aqui, né, gente? Não tem problema com o trânsito. Não tem, também não. Olha, é inversamente proporcional ao nosso autoconhecimento. Quanto mais a gente tem autoconhecimento, menos a gente sai do ponto. Vamos dizer assim. Vou dar um exemplo essa semana. Eu estava no banheiro e eu estou vendendo um daqueles negócios no Facebook, que você põe um notebook e... Na realidade eu tinha uns 8 em casa, que eu peguei num lugar aí e eu estava vendendo. Vendi 6 já. Então, custa um novo, sei lá, uns $40, $50, eu estava vendendo por 15. Aí o cara, ele deve ser do Oriente Médio, nome, ação, alguma coisa lá. E ele falou assim, 7. Botou só 7. Eu falei, thank you, não. Né? Já se polemizou. Eu paguei uma micharia, eu podia vender por 7. Mas aí eu coloquei não. Tá. Aí ele pegou e colocou assim, pô, mas já está um tempo aí que você está vendendo, né? Por que você não coloca, ele colocou assim, ele fica na sua casa staring you, né? Eu falei, não, você está errado. Ele está staring você, porque no meu aqui está na gaveta. Eu estava no banheiro, lá que eu só leio o WhatsApp no banheiro, e o minha senha no banheiro. E aí ele falou assim, não, mas é que eu... Aí ele falou outra coisa, ele falou assim, eu falei, mano, ele traz você, não é eu. Porque tá aqui, você que tá vendo todo dia. Eu falei, você que tá preocupado com ele. Aí ele falou assim, não, é que eu pago o quanto que eu quero nas coisas que eu quero comprar. Eu falei assim, parece que não funciona, porque ele ainda tá aqui na minha gaveta. Aí ele pegou e falou de novo assim, aí ele colocou assim, não, eu comprei um negócio e vendi por tanto, comprei outro, eu fiz uma conta, deu $1.400 que ele ganhou, deve comprar e vender as coisas, né? Eu falei assim, bom, se você ganhou 1.400 mais ou menos, e você está brigando por causa de 5, ou você está mentindo, para mim ou para você. Aí depois ele falou assim, não, mas eu vou comprar de você isso aí. Eu falei, se você pagar os 15. Aí eu acabei de fazer o que eu tinha que fazer lá e sair, né? E aí ficava assim no meu negócio. Eu falei, eu só vou ler que eu não vou no banheiro de novo. Ele mandou um monte de coisa assim, não, eu vou comprar, você vai vender pra mim. Eu penso que você conseguiu colonizar o cara lá, com certeza. Treinando. Não, eu queria. Ela era remota. Uma conclusão, vendeu ou não vendeu? Não, aí ele colocou assim, não, eu coloquei pra ele assim. Aí eu falei assim, bom, se você tivesse comprado, eu falei assim, eu vou te falar duas frases. Primeiro, conhece você mesmo, parece que você não conhece. E o segundo, eu falei Eber, né, que é aquele Heber que ele fala contra fatos, não há argumentos, né? Eu falei, se você não tem ele, então você não é um bom comprador. Mas foi legal no começo, eu falei assim, ó, o negócio é bom, ele faz um suíço, tá novinho, tal, e você sabe que o preço tá bom, né? Ah, mas eu só vou pagar 7. Eu falei, você não vai pagar 7 porque eu não vou vender. Você comprou de alguém que já comprou de mim. Você vai comparar com outro. Eu não vi ainda o que é, vai ser só amanhã que eu vou no banheiro
Os 15. Agora eu pago 30. Agora é 20. Vamos fazer oração então, pessoal. Agradecer a todo mundo. Esse momento de leveza que a gente teve, as reflexões. Como eu comentei, a interação é muito importante para que a gente possa aprender esse ensinamento e a gente possa crescer um pouco mais. Vamos pensar um pouco mais sobre como evitar, como trabalhar na paciência, na humildade, para que a gente possa reconhecer também a nossa cólera nessa semana. Agradecendo a Jesus por toda a iluminação, toda a proteção. Pedindo, Senhor, a vossa iluminação nos nossos lares, na nossa casa, no nosso trabalho, para os nossos parentes e amigos, que a gente possa ser sempre alguém que vai trabalhar o nosso crescimento, alguém que vai ajudar o próximo na caridade, no amor. E a gente vai ser pessoas melhores a cada dia, a cada instante. Amparo no Senhor nessa noite, nessa semana, que assim seja.